Bem pessoal, aqui é o professor Jean e hoje então, a gente vai ter o primeiro contato com o conteúdo, estudando então a diferença entre a temperatura e a sensação térmica. Primeiro então, hoje em dia a gente tem o costume de ver a temperatura no celular. Aqui eu gravei um videozinho bem breve de eu abrindo o aplicativo, onde aparece tanto a temperatura quanto a sensação térmica. Mas qual que é a diferença entre os dois? Deixa eu prosseguir aqui. Primeiro que a sensação térmica, como o nome já diz, sensação. A sensação térmica é a temperatura que a gente identifica através dos sentidos. Sendo assim, não tem precisão nenhuma. Porque pode variar de pessoa para pessoa. Enquanto para mim, um lugar está muito quente, para a pessoa do meu lado, esse lugar pode estar frio. Ou enquanto para mim uma bebida está muito quente, para a pessoa do meu lado a mesma bebida pode estar fria. E é assim que a sensação térmica funciona, variando então de pessoa para pessoa. Agora, a temperatura não tem erro. Por quê? Porque a temperatura só pode ser identificada com a utilização de um instrumento. Então, nós temos que utilizar algum tipo de termômetro, como o termômetro clínico, né, que é o modelo mais novo, o modelo mais antigo. Esse termômetro aqui, clínico infravermelho, que a gente está bem acostumado. O termômetro químico, utilizado em laboratório. E nos dispositivos eletrônicos, então, os termopares. Então aqui eu trouxe um exemplo de onde a gente sente então a sensação térmica quando a gente prepara então alguma bebida, quando a gente coloca então a água ali, prepara a água ali para o café, prepara a água para o chimarrão, prepara a água para o chá. Então a gente colocando a mão em cima a gente tem o que? A sensação térmica. Opa, tá quente, tá frio. Esse é um jeito de ver a sensação. A temperatura mesmo a gente só pode ver como instrumentos. Aqui eu coloquei o meu termômetro químico, né, de laboratório, que suporta a temperatura, né, então não dá para fazer isso com qualquer termômetro, tem que ser um termômetro de laboratório. Como tu pode ver ali, a temperatura está em torno ali de 80 graus Celsius, está bem quente ali, mais ou menos ideal para um shima. O que seria a temperatura em si? A temperatura de um objeto, ela é uma das expressões do grau de agitação das moléculas. Então, se a gente fosse olhar a água no microscópio, quando ela está, a qualquer momento, se a gente for olhar no microscópio, a gente veria que as partículas elas têm uma determinada agitação. E quanto mais agitadas elas estiverem, mais quente o objeto está. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de como que a gente veria a água em nível microscópico se ela tivesse gelada. Então, a gente vê as moléculas com pouca agitação. E agora, se a gente esquentar esse lugar, a água vai estar com uma agitação bem maior, consequentemente uma temperatura maior. Mas ok, vocês podem até dizer, não, os meus sentidos são infalíveis, né? Então eu recomendo para vocês um experimento. Dá para fazer em casa, eu mesmo fiz, né? Experimento referente à sensação térmica. Com 3 potes, separem 3 potes simples. Em um deles, vocês colocam então água gelada. Aqui. No segundo pote vocês colocam água quente, cuida para não ficar quente demais, deixa a água meio morninha. E no terceiro, água em temperatura ambiente. Depois disso, é necessário então que vocês coloquem então uma mão no pote com água quente, outra mão no pote com água fria. Deixa ali por mais ou menos 1 minuto, 2, sem mexer. Uma mão no pote com água quente, outra mão no pote com água fria. Depois disso, coloca a mão no pote que está no meio, que tem água com temperatura ambiente, e me diz o que os teus sentidos te indicaram. Então, ok, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito entrar em contato com vocês no futuro. Fiquem bem e até lá. Bons estudos.